Olá, gente, boa tarde. Hoje a nossa aula vai ser sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, PNMA, certo? O que é que a gente tem que entender enquanto Política Nacional de Meio Ambiente? Principalmente o aspecto da legislação que cerca o tema sobre o meio ambiente e o que ele impõe, tá? E o que ele impõe à sociedade e à política brasileira. Então veja bem, a política nacional ela foi criada ainda nos governos militares, certo? Ainda no governo de João Figueiredo. Então a lei 6938 ela é de 1981, certo? E ela é considerada a primeira grande lei ambiental do Brasil. Vejam bem, a lei ela foi instituída trazendo uma proposta de política nacional. As outras leis que vieram posteriormente a ela, elas vieram complementar essa política, como por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, que é de 1996. Ela veio no sentido de complementar a nossa política nacional, certo? Então, por que essa lei tem uma importância histórica? Porque ela foi o início de um processo de formação do direito ambiental brasileiro. Ou seja, o direito ele se cercou principalmente dos princípios e dos conceitos legais, né, contidos nessa lei para fundamentar a existência do nosso direito ambiental, certo? Além de apresentar um outro aspecto importante, que é a questão da responsabilidade civil específica ao poluidor, ou seja, aquele que começou a degradar, aquele que começou a destruir o meio ambiente, ele começou a ser responsabilizado, tá certo? Então o poluidor, a partir do momento dessa lei, ele começou a ser responsabilizado das suas atitudes e automaticamente ele teria que começar a rever suas atitudes em relação ao meio ambiente. Essa lei também criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá certo? O Sistema Nacional, vocês vão ver mais na frente, ele tem toda uma estrutura organizacional de funcionalidade. Ele também legitimou o papel do Ministério Público, né, pelas ações de responsabilidade ambiental. Ou seja, o Ministério Público ele foi o ente do Estado, tá, o poder do Estado capaz de, através das promotorias, começar a desenvolver as ações em relação a crimes ambientais. Tá? Então, todas as normas ambientais do país elas passaram a seguir todo o conceito e o contexto desta lei. Certo? E qual é a fundamentação dessa lei? Essa lei ela se fundamentou, tá? E ela se considera ainda amparada no conceito do artigo 225 da Constituição Federal. Ou seja, a nossa Constituição Federal em vigor, certo? Ela contempla o que existe nessa lei. O artigo 225 ele diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e gerações futuras. Ou seja, a Constituição ela contempla e ela abraça uma lei que já existia no sentido de fazer com que essa lei tenha a sua funcionalidade, que faça com que essa lei tenha a condição de dotar ainda o país de uma política nacional, embora a Constituição seja posterior à lei, a Constituição de 88, a lei de 81, mas uma complementa a outra e garante, enquanto artigo da Constituição Federal, tá, o direito ao meio ambiente a todos. A política de meio ambiente ela também definiu, gente, os objetivos, as diretrizes e instrumentos e as responsabilidades quanto aos recursos ambientais, traçou ações produtivas para incentivar o respeito ao meio ambiente, bem como as penalidades pelo não cumprimento das normas. Observa que a lei ela contempla um aspecto chamado penalidade. A penalidade é a responsabilidade civil ou criminal daquele que agride ao meio ambiente, certo? Então vamos lá. A Política Nacional de Meio Ambiente ela é composta por os princípios. Quais são esses princípios? São as ideias que fundamentam a política. Ou seja, é o início de um processo, a ideia, a ideologia, o ideal que vai fundamentar uma política a ser desenvolvida. Tem objetivos,
E esses objetivos são as finalidades, os resultados que se pretende atingir. Nós temos as diretrizes. As diretrizes, elas representam as formas com que a política é conduzida. E os instrumentos são os meios pelos quais a política é colocada em prática, ou seja, são as ferramentas, aquilo que se utiliza para colocar a política ambiental em prática. Certo? Então vejam bem, quais são os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente? Ela tem único e exclusivamente o objetivo geral, que está no artigo 2 da Lei 6931/81. A Política Nacional de Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Veja bem, preservação, manter o que existe. Melhoria, dotar esse meio ambiente de uma condição melhor. Ou recuperar aquilo que foi alterado, que propicia a vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, ou seja, sociedade e economia, aos interesses da segurança nacional, ou seja, o país enquanto Estado, no sentido de defender seu território e a proteção da dignidade da vida humana. Ou seja, o objetivo geral do nosso programa é garantir com que brasileiros, estrangeiros, pessoas que vivam dentro do nosso país enquanto cidadãos, eles tenham o direito a ter um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente satisfatório, onde ele possa ter uma qualidade de vida no sentido de estar numa condição que garanta o princípio da dignidade humana enquanto direito humano. Certo? Desta forma, o objetivo geral da Política Nacional do Meio Ambiente encontra-se dividido em preservação, ou seja, preservar o que existe, melhoramento, ou seja, melhorar o ambiente para que ele se torne ainda mais adequado, ou recuperar o meio ambiente, aquilo que já foi alterado. Dentro do aspecto preservação, melhoramento e recuperação, são as três vertentes em que o objetivo geral da Política Nacional de Meio Ambiente se sustenta. Agora vamos olhar os objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles estão garantidos no artigo 4º da Lei 6938/81, certo? Então, quais são esses objetivos específicos que a Política Nacional de Meio Ambiente envolve? Primeiro, a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, ou seja, utilizar o meio ambiente de maneira racional, inteligente, garantindo o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, porém, preservando a qualidade do meio ambiente. O que é a qualidade do meio ambiente? É um meio ambiente satisfatório, que se possa viver tranquilamente. E o equilíbrio ecológico, garantido com que fauna e flora estejam sempre presentes dentro desse espaço e que não se esgote os recursos naturais necessários. Segundo, a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo os interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Gente, aqui é uma questão de escala. Quais as áreas prioritárias que a ação governamental, a gestão do governo, a gestão do território vai fazer? Qual é o objetivo? Manter a qualidade e o equilíbrio ecológico. Então, dentro de um plano de gestão, seja ele do presidente da República através da União, dos governadores dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, eles possam ter a qualidade e esse equilíbrio ecológico como forma de ter uma preservação ambiental, porém uma política governamental de desenvolvimento. Observe que aqui no corpo da lei fala ainda dos territórios, porque no momento que a lei foi instituída em 1981, ainda existiam os territórios federais. No caso do Amapá, é o território federal do Amapá, que passou a ser Estado somente com a Constituição
de 88. Então, no momento da efetivação da lei, os territórios federais ainda existiam. É por isso que eles aparecem no corpo aqui, ó, dos territórios e dos municípios, certo? Hoje, esses territórios, eles não existem mais. Os territórios federais acabaram, certo? Os estados foram criados a partir dos territórios, mas os estados sendo emancipados, o território deixou de existir, tá? Terceiro, ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais. Vejam bem, quando ele estabelece critérios e padrões de qualidade ambiental, ele está falando da qualidade do solo, da qualidade do ar, da qualidade da água, certo? Quando ele fala em uso e manejo, é uso e controle dos recursos ambientais, dos recursos naturais, para que não haja um processo de exploração desenfreada que possa trazer uma consequência ambiental muito grave para a sociedade. Quarto, ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnológicas nacionais orientadas para o uso racional dos recursos ambientais. Pesquisa é necessário, você conhecer o que você tem dentro do seu meio ambiente. E a questão da tecnologia nacional, gente, é no sentido de fazer, com as questões tecnológicas, uso de recursos que você possa ter um maior controle, né? Para que você possa ter um uso racional, para que não haja desperdício, porque todo desperdício ele vai gerar um prejuízo. Então o objetivo é evitar esse prejuízo e fazer com que o meio ambiente continue ainda equilibrado. Quinto, a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Então vejam, a questão do manejo, o uso do meio ambiente, tá? Por que divulgar dados? Porque é importante você conhecer, é importante você ter informações ambientais do que existe dentro de um determinado espaço. E essa questão da formação de uma consciência pública é fazer com que a sociedade tenha a condição, tá, de entender que é necessário que todos possam agir de maneira a preservar a qualidade ambiental. O equilíbrio ecológico ele é necessário que exista, porque existe dentro do equilíbrio ecológico uma cadeia alimentar, certo? Então, por isso que ele fala em difusão, ou seja, difundir é esclarecer, é expandir determinado tipo de conhecimento para que você possa fazer algo em benefício ao meio ambiente. Sexto, a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Veja bem, a utilização racional é no sentido de você utilizar aquilo que você precisa, porque você vai ter uma disponibilidade permanente disso. Se você tiver uma disponibilidade permanente de um determinado recurso natural, você não vai ter falta. Automaticamente a tua geração e as gerações seguintes elas vão dispor da mesma qualidade de vida. Ou seja, quando você não deixa esgotar um determinado recurso, é no sentido de garantir o equilíbrio ecológico que propicia a vida não só das espécies como dos seres humanos também. 7. A imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Então veja bem, imposição, uma lei que está impondo ao poluidor, ou seja, aquele que não faz o manejo correto, aquele que agride ao meio ambiente com uma determinada atividade, e principalmente ao predador, que é aquele que destrói determinadas espécies, seja ela vegetal, animal. Qual é a obrigação de recuperar? A obrigação de recuperar aquilo que você destruiu. Se você não recupera, se você não faz a política de recuperação do espaço onde você devastou, automaticamente você vai ter que indenizar os danos causados. Ou seja, você tem o dano. O processo de indenização é saber quanto custou esse dano para que você possa fazer a indenização financeira, pecuniária, certo? E ao usuário da contribuição, no caso a sociedade, a utilização dos recursos ambientais com fins econômicos. Ou seja, porque a sociedade ela precisa se apropriar do meio ambiente por uma questão de sobrevivência. Tá? E dos princípios? Bem, os princípios
está no artigo 2º da lei, também define o que chama de princípios norteadores das ações. Então veja bem, quais são esses princípios? Primeiro, ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Quando a gente está falando de ação governamental, ele está falando de uma ação do Estado. Ou seja, o Estado que faz a gestão desse recurso, ele tem que ter automaticamente uma política ambiental que garanta o equilíbrio ecológico, que considere o meio ambiente como um patrimônio público, um patrimônio do povo, um patrimônio da população, a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo, porque todos nós precisamos dele. Então, dentro da política de gestão do território desenvolvido pelo Estado, pela Prefeitura, automaticamente você vai ter que ter uma ação governamental que garanta a manutenção desse meio ambiente. Segundo, a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Veja bem, o solo é a camada superficial. O subsolo já é a camada interior do solo. A água, seja ela da superfície ou do subsolo, e o ar pela qualidade ambiental devido às condições atmosféricas. Então, quando ele fala em racionalizar o uso do solo, não é é para evitar exatamente o aspecto de desmatamento, é para evitar os danos que são causados ao solo, que você agredindo o solo, você vai prejudicar toda uma cadeia produtiva, você vai prejudicar todo um ecossistema. E dentro desse solo também você tem a presença da água, e se você tem a contaminação do solo, você vai ter a contaminação da água, automaticamente você vai ter a contaminação do ar devido ao processo de evaporação. Terceiro, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Veja bem, planejamento. O planejamento nada mais é do que o teu plano de governo, certo? Você tem que ter um plano de governo, um plano de gestão, para que você possa desenvolver as suas atividades que estão previstas. E a questão da fiscalização, a fiscalização no sentido de evitar a degradação do recurso ambiental, para que ele não se esgote, o uso indevido do recurso, a pirataria, ao trabalho clandestino do poluidor, do predador. Então você precisa fiscalizar. Quarto, proteção dos ecossistemas para a preservação das áreas representativas. O que são os ecossistemas? Gente, os ecossistemas são os grandes biomas, a floresta, a várzea, o cerrado, certo? Então todos esses ecossistemas, eles precisam de preservação, principalmente se eles forem de áreas representativas. Por exemplo, o Parque Nacional do Tumucumaque é um tipo de ecossistema de floresta tropical de terra firme. Então existe uma necessidade de preservação dessas áreas, porque elas têm uma representatividade muito grande. Elas já têm um reconhecimento e têm uma importância de representatividade grande, porque a biodiversidade dentro desse espaço é muito diversificada. Quinto, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. O que é o controle e zoneamento? É o Estado ter o controle do que está acontecendo dentro do território, certo? O zoneamento é você criar espaços de zonas, tá? Zonas produtivas com atividades potencial e efetivamente poluidoras. Por exemplo, no Amapá, por que o Estado precisa ter o controle e zoneamento das atividades potencial, por exemplo, do garimpo? Certo? Porque as zonas de garimpo, elas são áreas de grande poluição. Então, automaticamente, o Estado ele precisa conhecer esses espaços, que é exatamente para ele ter a proteção do ecossistema e fazer um planejamento, uma fiscalização em cima disso. O sexto é o incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Veja bem, quando você estuda, quando você pesquisa, você passa a conhecer um ecossistema. E se você vai conhecer um ecossistema, você precisa de tecnologias que te orientem para o uso racional, para que recurso natural não possa se esgotar muito rapidamente. É uma forma de proteção da natureza, é uma forma de proteção para a própria existência da biodiversidade e da sociedade. 7. Acompanhamento do estado de qualidade ambiental. Ou seja, você tem que continuar rigorosamente fazendo o controle, o manejo da condição ambiental. Você precisa ter uma qualidade satisfatória.
Oitavo, recuperação de áreas degradadas. Ou seja, áreas que foram destruídas precisam ser recuperadas. Era uma área de vegetação que foi desmontada, então vamos replantar, vamos recolocar a vegetação como uma estratégia de recuperar uma área que antes foi destruída. Proteção de áreas ameaçadas de degradação. Ou seja, proteger essas áreas para que a degradação não avance, né? E não corra o risco de ter um prejuízo cada vez maior, um dano ambiental maior. O 10º, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Veja bem, a questão educacional, gente, a questão da educação ambiental, ela tem que começar na escola, desde as crianças, lá nas séries iniciais. Porque assim você começa a desenvolver uma consciência nas pessoas da necessidade de preservação ambiental, certo? Hoje, as crianças, principalmente, elas são estimuladas, as crianças elas são estimuladas ao consumo. Só que o consumo, ele pode desencadear um problema ambiental sério. Então, a gente tem que começar a pensar a educação ambiental em todos os níveis de ensino, seja ele qual for, no sentido de fazer, principalmente com que a comunidade, aí a gente está falando da comunidade, a gente está falando como um todo, da comunidade da cidade, das populações tradicionais, para que elas possam participar ativamente da defesa do meio ambiente. O que é a participação ativa? É a participação efetiva de estar presente em ações ambientais, na questão do controle da produção do lixo, no descarte correto de determinado material, para que a agressão ao meio ambiente seja a menor possível, certo? A lei também criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, certo? Então, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele é o quê? Ele é um conjunto de órgãos, de entidades da União, dos estados, dos distritos federais, dos municípios, além de instituições não governamentais, órgãos fiscalizadores, que são responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, né? Quando a gente está falando de um sistema, a gente está falando de um conjunto de instituições, de órgãos institucionais que vão trabalhar no sentido de fazer o desenvolvimento de uma política, né? Então, por exemplo, o CISNAMA, ele foi criado com o objetivo de tornar a realidade o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? De acordo com o que está estabelecido nas leis, principalmente na Constituição Federal, certo? Então, nos diversos níveis de governo, seja ele governo federal, seja ele governo estadual, governo municipal, a participação da sociedade civil, o CISNAMA, ele é pensado envolvendo todos, certo? Vocês vão ver aqui dentro da estrutura do CISNAMA que o primeiro, então você tem o Sistema Nacional de Meio Ambiente aí. Então aqui a gente vai mostrar um organograma dentro de uma ordem de hierarquia, certo? Então veja bem, o que é o CISNAMA? O CISNAMA é um conjunto de órgãos e entidades da União dos Territórios, do Distrito Federal e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, certo? Então esse é o CISNAMA, esse é o conceito do sistema, ok? E aí, como é que a gente vai pensar como é que é essa estrutura? Então a estrutura do Sistema Nacional de Meio Ambiente é a seguinte: você tem primeiramente um órgão superior, que é chamado de Conselho de Governo. O que é que esse Conselho de Governo faz, gente? Ele faz o processo de assessoramento, ele vai assessorar o presidente da República, que é chefe do Poder Executivo, certo? Por que tem que assessorar a presidência da República? Porque é lá que faz todo o processo de formulação da política nacional e das diretrizes governamentais para o meio ambiente. Ou seja, é de lá, da Secretaria da Presidência, tá, que vem todo o processo de diretrizes governamentais de gestão para o meio ambiente e os recursos naturais. Então é por isso que aí ele tem um conselho de governo que vai orientá-lo nesse sentido, tá? Depois você tem um órgão consultivo e deliberativo. Qual é esse órgão? Conselho Nacional do Meio Ambiente. Aí vocês vão me perguntar, mas o que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente? Bem, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele tem a finalidade de estudar e propor, tá, ao Conselho de Governo
diretrizes de políticas governamentais, tá? Ele tem o papel de fazer as normas e os padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, certo? Então, por exemplo, as resoluções ambientais sobre determinados temas é feito pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, você tem instituições do Estado, você tem instituições públicas, você tem instituições não governamentais, você tem pesquisadores, ou seja, são os chamados conselheiros, representantes de um determinado segmento. Então, quando ele diz que ele é consultivo e deliberativo, é porque, no sentido de consultar, no sentido de deliberar, são eles que vão propor exatamente as políticas governamentais para que o Conselho de Governo avalie e possa botar em prática, certo? Você tem aqui um órgão central. Quem é esse órgão central, gente? Tá? Quem é esse órgão central? É exatamente o Ministério do Meio Ambiente, que é um órgão ligado, tá? Que é um ministério ligado ao chefe do Poder Executivo, tá? Que determina como deve ser as diretrizes dessa política. Aí você tem aqui o órgão executor. Quem é o órgão executor dessa política? Você tem os órgãos seccionais e você tem os órgãos locais. Agora veja bem, dentro dessa estrutura, esses órgãos eles estão vinculados a um órgão central, certo? Então eles estão vinculados ao Ministério do Meio Ambiente. Quem são os órgãos executores? O Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis e Não Renováveis, IBAMA. Instituto Chico Mendes para a Preservação da Biodiversidade, ou seja, o ICMBio. Esses são órgãos executores, órgãos que estão ligados diretamente ao Ministério do Meio Ambiente como executores. Quem são os órgãos seccionais? Aqui entre os estados, as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente. No caso nosso, a SEMA, ligada ao chefe do Poder Executivo, o governador do estado do Amapá. E nós temos os órgãos locais, que no nosso caso aqui são as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, que geralmente são chamadas de SEMAN. Macapá tem uma, Santana tem outra, Serra do Navio tem outra. Então os órgãos locais, eles fazem parte enquanto município e eles são vinculados aos seus respectivos prefeitos. Então, essa aqui é a estrutura do Sistema Nacional, tá, de Meio Ambiente. É essa estrutura que vai fazer com que, tá, a funcionalidade desse sistema possa existir. E aqui a gente tem os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Quais são esses instrumentos? Artigo 9º. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Primeiro, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Veja bem, instituir padrão de qualidade ambiental, ela vai envolver diretamente aspectos sobre a qualidade do ar, a qualidade das águas, dos níveis de ruído, né, da degradação do solo, certo? Então, por exemplo, o CONAMA criou, em 1989, o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele criou, por exemplo, o PRONAR, que é o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar. Ou seja, através de uma resolução, eles disseram o seguinte: estabeleceram o limite de poluentes do ar atmosférico para a proteção da saúde. Isso existe até hoje. Então, você está estabelecendo um padrão de qualidade, um padrão de confiabilidade para que não possa comprometer a vida das pessoas. Aí, por exemplo, em 2005, o CONAMA instituiu um padrão de qualidade ambiental para as águas. Então, eles colocaram lá, através da resolução 357, a questão de classificação da água doce, salgada e salina. E estabeleceu, tá, que por destinação de água fixando os critérios de uso, que são estabelecidos lá pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, quando você institui um padrão de qualidade, é você dizer como devem ser, tá, as condições em que esse padrão de qualidade não afete a vida das pessoas, certo? O zoneamento ambiental,
Veja bem, o zoneamento urbano ambiental, ele é realizado dentro das cidades por uma coisa chamada plano diretor, ou os códigos urbanísticos da cidade, certo? Se é uma área produtiva, você vai dizer o que é uma área produtiva, onde vai ficar essa área produtiva. Ou seja, quando você faz o zoneamento, você está dividindo o território, tá? Dividindo o território no sentido de fazer com que cada espaço da cidade ou do teu território possa ter uma condição satisfatória, tá, de desenvolvimento ambiental. Alguns autores também chamam, tá, desde 2002, devido à instituição de um decreto da Presidência da República, certo, que fala também a questão do zoneamento ecológico econômico, chamada ZEE. São áreas de controle econômico ambiental que são instituídas por essas leis. Avaliação de impactos ambientais. Veja bem, gente, AIA, como é chamada, AIA, Avaliação de Impactos Ambientais, é um instrumento da política do meio ambiente, tá, que tem importância sobre o aspecto institucional dos planos, dos programas e dos projetos. Ou seja, o município ele tem que fazer o controle dessa avaliação de impactos ambientais, o Estado tem que fazer o controle e o governo federal também. Ou seja, em qualquer instância, essa avaliação ela tem que ser feita para garantir satisfatoriamente, tá? Para garantir satisfatoriamente um meio ambiente de qualidade. O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. O que é o licenciamento ambiental? É o Estado fazer o processo de autorização de uma determinada atividade ser desenvolvida dentro de um território. Você vai colocar um posto de gasolina em uma área de uma cidade, você precisa ter a licença de instalação, a licença de operação. Então, tudo isso faz parte do processo de licenciamento ambiental, porque você tem que ver até que ponto aquela atividade sendo efetivada ela é poluidora ou não. E o quinto são os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação e absorção de tecnologia voltado para a melhoria da qualidade ambiental. Gente, quando a gente está falando de tecnologia, instalação de equipamentos, é você instalar um filtro, é você instalar uma tela protetora, é você ter uma tecnologia que possa diminuir o nível de ruído, tudo para melhoria da qualidade ambiental, certo? Tudo para melhoria da qualidade ambiental. Então, necessariamente, você tem que ter tecnologia e inserir essa tecnologia na tua produção. Sexto, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. Aqui é a regulamentação dos ecossistemas e dos espaços. Por exemplo, nós temos próximo da gente aqui a área de proteção ambiental da Fazendinha, é uma APA. Nós temos a área de proteção ambiental do Curiaú. Nós temos a área de proteção ambiental da Lagoa dos Índios. Então essas áreas, tá, elas têm que ser especialmente protegidas porque são áreas de preservação, são áreas de conservação. Então, por exemplo, o poder público federal, estadual, municipal, ele pode definir isso dentro de uma política ambiental, né? Por exemplo, o governo federal determinou aqui no Amapá várias áreas, como o Parque do Tumucumaque, a Floresta Nacional do Amapá e outras áreas, a região dos lagos, como áreas especialmente protegidas. O governo do estado já criou aqui algumas áreas como a área de proteção ambiental da Fazendinha, do Curiaú, e o governo municipal, tá? O governo municipal, ele também cria, por exemplo, o município de Macapá criou uma área de proteção ambiental lá dentro do bioparque, porque é uma área que tem um relevante interesse ecológico e reservas, né? Então essas reservas ambientais, elas precisam ser construídas, certo? O Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Gente, o que é esse sistema? É você ter a informação para ver qual é o nível de desmatamento que você tem, qual é o número de queimadas, né? Os focos de queimadas, o nível de desmatamento, o nível de poluição de determinadas águas, ou de animais que estão em extinção. Então você tem que ter um Sistema Nacional de Informações necessário sobre o seu meio ambiente.
o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Veja bem, esse cadastro, tá, é o registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividade efetiva ou potencialmente poluidores. Ou seja, o governo federal ele quer ter o controle, tá? Quem são as pessoas que podem trabalhar, seja pessoa física ou jurídica, que se dedica à consultoria técnica no sentido de ter um meio ambiente de melhor qualidade. E também, em relação à indústria e comércio, que tipo de tecnologias, equipamentos, aparelhos estão sendo colocados no mercado para facilitar, né, a fiscalização dessa atividade que é poluidora. Então, esse cadastro técnico é um cadastro necessário que a cada dia ele vai se atualizando. O nono são as penalidades disciplinares ou compensatórias por não cumprimento de medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Penalidade, gente, já se diz pena, ou seja, alguém que utilizou de uma determinada ação para agredir o meio ambiente, automaticamente ele vai ser penalizado. Essa penalidade ela pode ser disciplinar ou compensatória. O que é o compensatório? Ou você indeniza ou você recupera a área que você degradou. Né? Então isso foi instituído como uma proposta, tá? Como uma proposta de conter o avanço da degradação. E a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente a ser divulgado anualmente pelo IBAMA. Então todos os anos o IBAMA faz esse estudo e coloca esse relatório para que a sociedade tome conhecimento. A garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las quando inexistente. Qual é a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente? É você saber, a sociedade ela precisa ter conhecimento de que meio ambiente ela está dispondo. O poder público ele tem que produzir essa informação caso ela não exista, ou seja, a responsabilidade é do Estado. O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais. E aí você vai ter que ter controle de garimpo, de mineração, né, de exploração vegetal, né, a questão dos animais. Então, o que for relacionado à fauna e flora, você vai ter que ter um controle disso. O que é relacionado a potencialmente poluidor ou utilizador de recursos minerais ambientais, por exemplo, as atividades minerais, exploração de brita, de ouro, de manganês, de ferro, ou seja, você tem que ter um cadastro técnico dessas atividades para que você possa ter controle de quem utiliza efetivamente esses recursos, tá certo? Aqui estão as referências bibliográficas, caso alguém queira conhecer, tá certo? E essa é a nossa aula em relação à nossa política nacional de meio ambiente. Obrigado.